Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Daremos início a essa sessão solene em homenagem ao centenário do deputado Tarcísio de Jesus, que honrosamente leva o nome deste plenário. Quero iniciar já compondo a mesa de honra. Convido o deputado Inácio Loyola para dividir comigo aqui as atividades desta sessão. Deputado Inácio, que fiquei sabendo agora, deputado, que Vossa Excelência é o único dos parlamentares que foi aluno do Colégio Hélio Lemos. Foi aluno e professor, e nós teremos muito a tratar nesta tarde de hoje. Professor de Química, mais um talento do deputado Inácio, a Química. Quero convidar também a vereadora Rita Correia, filha desse ilustre alagoano, para também compor a mesa. Com muita honra, convido o nosso governador, eterno governador, Teotônio Vilela Filho, a compor a mesa. Representando o nosso presidente, eu estou aqui também como vice-presidente da casa, mas hoje temos a grata satisfação de receber aqui o deputado Gervásio Raimundo, pai do nosso presidente Marcelo Vitor. Eu gostaria de contar com o deputado Gervásio aqui na mesa. Muita honra, convido o desembargador Zé Carlos Malta Marques para compor a mesa, representando o Tribunal de Justiça de Alagoas. Convido o doutor Márcio Roberto, Procurador-Geral de Justiça, também para nos honrar com a sua presença aqui na mesa. Convidar também o doutor André Granja, que representa neste ato aqui a Justiça Federal, também muito nos honra. Gostaria de convidar também o doutor Jaime de Altavila, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, para compor a mesa. Quero convidar também, representando a Associação dos Municípios de Alagoas, esse grande amigo, prefeito Benedito de Lira, para também compor a mesa. Quero justificar a demora, o atraso do início de nossa sessão, devido à quantidade de autoridades que nos honram aqui
na tarde de hoje. Foi uma missão hercúlea, junto com a vereadora Rita, nós selecionarmos aqui pessoas que possam representar este plenário, que certamente vive uma das suas tardes mais memoráveis, tão prestigiada por figuras importantes da nossa sociedade. Então, eu gostaria, de nome desses que aqui estão, que todos se sentissem representados. Já registro a honrosa presença de meus colegas, deputado Fernando Pereira, deputado Silvio Camelo, deputado doutor Vanderlei, os que eu consigo enxergar aqui. Se um ato falho, vão me corrigir. E, neste momento, eu gostaria de convidar a todos que já tomaram assento e convidar, em posição de respeito, passamos a ouvir o hino nacional brasileiro. Em tempo, gostaria de convidar o doutor Cristiano de Jesus, juiz federal, sobrinho do nosso homenageado e, curiosamente,
o aniversariante da tarde de hoje. Então, Cristiano, nos honre com sua presença e já sinta-se também parabenizado por esta presidência. Bom, estamos dando início à nossa sessão. Eu pediria que o deputado Inácio Loyola, que é um dos deputados de escola desta casa, um dos deputados que norteiam os trabalhos do Poder Legislativo, um deputado que nos honra pela sua capacidade de diálogo, representando uma família digna do Estado de Alagoas, e que o deputado que tem toda a familiaridade com o dia de hoje, presidiste essa sessão, deputado Inácio, tenha certeza que é um orgulho para todos nós tê-lo sentado nessa cadeira. Eu vou dar minhas palavras, mas gostaria muito que Vossa Excelência também continuasse nessa presidência, porque será uma honra para todos nós tê-lo nessa condução na tarde de hoje. Já falei, ex-professor do Colégio Hélio Lemos, inclusive professor de Química. Já estou sabendo mais um talento do deputado Inácio Loyola. Por favor, deputado Inácio. Fico muito honrado em presidir essa sessão. Evidentemente, fico feliz com a generosidade do deputado Bruno Toledo, mas concedo a palavra ao deputado Bruno Toledo. Eu sei. Mais uma vez, boa tarde a todos. Uma honra para mim poder ter sido propositor dessa honraria, dessa homenagem na tarde de hoje, deste cidadão que marcou história, marcou sua passagem pela sociedade alagoana, não diferente, passagem neste parlamento alagoano, tanto é que leva o seu nome aqui o plenário, como eu já disse e repetirei, neste plenário, o deputado Tarcísio de Jesus. Nascido em 25 de agosto de 1923, nas terras do engenho Cambuí, localizado em Junqueiro, Tarcísio de Jesus celebraria hoje um notável centenário de vida. Sua marcante jornada política teve seu prelúdio nas eleições de 1958, marcando o início de sua carreira, que perduraria por décadas. Ele foi agraciado com a confiança do povo alagoano ao ser eleito por 6 mandatos consecutivos como deputado estadual. Após concluir seu 6º mandato com distinção, Tarcísio de Jesus, como um homem de princípios firmes, optou por não mais se candidatar a cargos eletivos, encerrando assim sua contribuição direta à esfera política. Tarcísio de Jesus, figura humana de simplicidade ímpar e dignidade inquestionável, direcionou sua energia não somente à política, mas também aos campos da educação e da saúde. Seu legado transcende as fronteiras de atividade política, sendo o verdadeiro arquiteto da transformação educacional. Como fundador e diretor do prestigiado Colégio Cenecista Hélio Lemos, ele deixou uma marca indelével ao elevar a instituição a um patamar de destaque nacional. Sua dedicação como professor, diretor e homem público imprimiu uma marca distintiva na educação cenecista, levando-o a fundar e influenciar a criação de 28 instituições educacionais em várias localidades do Estado. A dinâmica de Tarcísio de Jesus no cenário político foi harmoniosamente combinada com sua vocação de educar, e essa combinação o impulsionou a se tornar um destacado benfeitor da saúde pública. Sua atuação incansável na área médica proporcionou alívio e esperança aos enfermos de todas as regiões de Alagoas, solidificando sua posição
como benfeitor da humanidade. A Santa Casa de Misericórdia, símbolo da benevolência, prestou-lhe honra ao batizar também o seu auditório com o nome de Tarcísio de Jesus, uma homenagem que simboliza sua dedicação filantrópica. O notável legado de Tarcísio de Jesus também se estende à esfera educacional superior. Sua influência foi fundamental na fundação do SESMAC, Centro de Estudos Superiores de Maceió, uma instituição que continua a moldar mentes brilhantes em Alagoas e além. A sala, que leva seu nome dentro do SESMAC, é um testemunho tangível da gratidão e admiração de gerações de alunos e colegas. Além de suas realizações no campo educacional, Tarcísio de Jesus serviu como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, demonstrando sua competência e integridade também na esfera de prestações de contas públicas. Por esta razão, Tarcísio de Jesus, repito, dá nome a este plenário e ilumina a atuação desta casa, sendo, sem dúvidas, uma referência a todos que exercem essa atividade parlamentar, lembrando do honroso colega que por aqui passou. Seu legado permanece vivo mesmo após seu falecimento em 9 de outubro de 1990. Ele deixa para trás um patrimônio exemplar que enriquece o panorama público, enche de orgulho os alagoanos e honra sua família, que está presente nesta tribuna. Expressamos nossa profunda gratidão por sua notável contribuição. Muito obrigado. Queremos registrar a presença da vereadora por Maceió, Lívia Tenório, e depois das palavras abalizadas do deputado Bruno Toledo, eu concedo a palavra a doutor Diógenes Tenório. Deputado Inácio Loyola, presidente desta sessão solene, deputado Júnior Toledo, vice-presidente da Casa e autor da proposição em homenagem ao deputado Tarcísio de Jesus, governador Del Vilela, compondo aqui essa sessão solene, essa homenagem, desembargador Zé Carlos Malta, representante do Tribunal de Justiça, certamente nos honra demais com a sua presença, doutor Márcio Roberto, procurador-geral, doutor Gervásio Raimundo, doutor André Granger, juiz federal, representando seus colegas da Justiça Federal, doutor Benedito de Lira, velho companheiro do Colégio Hélio Lemos, até há pouco tempo senador da República, deputado federal, advindo naturalmente dessa família cinecista do Colégio Hélio Lemos, doutor Cristiano de Jesus, sobrinho do homenageado, doutor Gervásio Raimundo, ex-deputado, e aqui nos honrando com a sua presença, doutora Rita, filha do homenageado, meus senhores, minhas senhoras, autoridades presentes. Poderiam os senhores perguntar por que a minha presença aqui nesta casa hoje?
E antes que essa pergunta se lance, eu devo informar os senhores que eu pertenci também à família cenecista. Trabalhei com o deputado Tarcísio de Jesus por longo período, lá na direção do Colégio Hélio Lemos e em outras atividades em que ele exerceu. E quando recebi o convite para falar aqui em nome dessas pessoas que integraram a vida do deputado Tarcísio de Jesus no seu caminhar, na sua labuta, não relutei em aceitar o convite. Eu disse à doutora Rita, certamente outras pessoas muito mais qualificadas podiam ocupar esse lugar. Mas, senhores, esta homenagem ao deputado Tarcísio de Jesus tem uma significação singular. O seu vulto, nesta tarde, não surge aqui apenas como uma lembrança simples. Podia parecer que essa homenagem é apenas para reproduzir uma lembrança simples ao deputado Tarcísio de Jesus. Não é. Esta é uma homenagem que representa uma evocação à sua memória. E a evocação é diferente da lembrança. Se fosse a lembrança, seria apenas um preito de saudade. Mas a evocação é um culto à sua memória, porque representa a glorificação dos mortos ou do morto. Hoje aqui nós vamos rememorar alguns fatos que marcaram a vida do deputado Tarcísio de Jesus. Eu gosto do improviso, mas não me arrisquei fazê-lo, porque eu teria que enumerar pormenorizadamente toda uma vida de Tarcísio de Jesus que nós participamos na argamassa da luta diária que ele travou pela educação e pela saúde. Por isso eu fiz questão de fazer esse trabalho cuidadosamente, pensando cada detalhe da nossa participação, pálida que fosse, mas do lado do deputado Tarcísio de Jesus. Que sejam, senhores, as nossas primeiras palavras aqui nessa tribuna, em saudação dirigida à presidência da Casa, que acolheu a proposição do deputado Bruno Toledo para render essa homenagem ao deputado Tarcísio de Jesus, autor da iniciativa dessa homenagem. Saudação, aliás, que torno extensiva a todos os senhores deputados que aprovaram essa iniciativa. Nós nos sentimos orgulhosos de que a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas viesse a promover uma solenidade de tal porte. A magia do trabalho social do deputado Tarcísio de Jesus, trabalho afiado, eficaz e penetrante, faz com que nós admitamos aqui, neste instante, o deputado Tarcísio de Jesus como uma figura viva, essa figura que estamos a homenageá-lo. Evidencia-se, portanto, nesta solenidade, que Tarcísio de Jesus, graças a Deus, não mergulhou no silêncio do esquecimento, nem passou a fazer parte da lembrança nostálgica das ilusões que se desfizeram. Por todas essas razões é que se ergue neste recinto, neste momento,
neste cenário, a evocação do nome de Tarcísio de Jesus como um culto à sua memória. Registro, senhores, eu quero até avisar os senhores, estou com cada massa de papel danado aqui, e o pessoal fica sempre preocupado. Será que o doutor Diógenes vai ler tudo aquilo? Mas eu estou com um problema muito sério de visão. Escrevi aqui com letras graúdas, por isso tem tantas páginas. Fiquem tranquilos. Registro, senhores, a satisfação orgulhosa de evocar Tarcísio de Jesus, cuja vida serviu e serve de referência e de exemplo para muitas gerações, seja como político, como educador, como administrador, através de atuações calcadas na inteligência, na simplicidade, na probidade, na honradez, na coerência, na decência no trato, sobretudo no respeito aos seus semelhantes. Convivi com o deputado Tarcísio de Jesus por muitos anos, desde o final da década de 60, quando já deputado estadual e à frente do Colégio Hélio Lemos, nesta capital do estado de Alagoas, colhendo dele grandes lições naquele convívio. É que conviver com Tarcísio de Jesus era ter a oportunidade de receber sua constante mensagem de autenticidade como amigo, como mestre, como homem público, como um ser humano admirável, inconfundível e extraordinário. Era um homem de uma compostura, retidão de caráter, sensatez e equilíbrio incomuns. Tinha o senso inato da simplicidade, da verdade e da fidelidade em tudo que fazia. Tarcísio de Jesus, como cidadão, pai de família, como homem público, especialmente como deputado federal, nos deixou a grande lição de que os homens não valem pelos seus privilégios de fortuna e de poder, mas pelo trabalho que realizam e pelos ideais que defendem em benefício da vida social. Era do feitio do deputado Tarcísio de Jesus, pela sua vocação cristã, não dá muita importância às glórias terrenas, como a nos ensinar também que as forças espirituais eram as únicas que podiam servir de inspiração ao ideal, de sustentação à fé e de estímulo ao trabalho. E assim, na consciência da importância dessa trilogia, e trilogia quase sagrada, Tarcísio de Jesus construía a moldura do tratamento que sempre dedicou aos seus semelhantes, independentemente da classe social a que pertencessem. Fazia, então, de cada um desses seus semelhantes menos indivíduo e mais cidadão, advindo daí o desdobramento da descoberta de poder avaliá-los com menos sentido e mais sentimento, com menos instinto e mais inteligência, com menos desejo e mais aspiração, com menos força e mais espírito, dentro da concepção cristã de que todos os seus semelhantes são impregnados do sopro divino e devem ser tratados com o máximo de respeito à dignidade humana. Tarcísio de Jesus sabia, como ninguém, senhores, estimular suas aptidões para a glorificação da vida. E o fazia crendo e trabalhando, na busca incessante de realização dos seus sonhos, mas sonhos que não se confundiam com ilusões, mas que o tornavam permanentemente
um abnegado para conquistar o triunfo por que lutava. Fazia tudo com objetivos nítidos, claros, transparentes, preocupados continuamente com as lutas pelos seus ideais. Ideais que eram destituídos da cobiça, do egoísmo e da ganância. Por tudo isso, Tarcísio de Jesus transpôs a barreira do batalhador incansável para sagrar-se um idealista de escola. Ô Tarcísio de Jesus, nesse sentir, eu repito aqui as expressões em forma de confissão de Carlos Drummond de Andrade, no poema A um Ausente. Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. É interessante o registro desse simbolismo poético, uma invocação de Carlos Drummond de Andrade, porque aqui nós destacamos o sentimento de amor, de fraternidade que Tarcísio lançava e se fazia acreditar junto a todos nós. E o mais importante, aquilo que Tarcísio defendia como ideal. Tarcísio veio impregnado dos sentimentos da escola cenecista, fundada em 43, lá no Recife, na luta pelo ginasiano pobre. Quando se jogava o estandarte da liberdade em busca da educação gratuita que pudesse atingir as camadas sociais mais pobres, lá naquela época, os manifestos de então, brotado em Recife, que depois se espalhou pelo mundo inteiro, e Tarcísio fazia questão de repetir aquilo para a gente. E o sangue dos heróis, o sangue dos heróis, o túmulo dos mártires, a poeira gloriosa dos combates que já vencemos, não bastam para que sejamos um grande povo. O grande povo se afirma pela educação. E é aí que vem a independência, que vem a liberdade plena para o homem, para ele não ficar servindo de instrumento na mão de quem procura manuseá-lo como se fosse massa de manobra. Essa era uma consciência que trazia Tarcísio de Jesus como político, como homem público, como cidadão de bem, preocupado com o destino dos seus concidadãos. A grande indagação que nos ocorre é: por que Tarcísio de Jesus, e os senhores deputados me acompanhem nessa indagação, por que Tarcísio de Jesus conquistou tanto destaque na política de Alagoas, a ponto de merecer a homenagem que essa augusta Assembleia Legislativa, representante maior da sociedade alagoana, hoje lhe presta? Por quê? É simples a resposta. Como deputado, Tarcísio de Jesus sempre usou seus mandatos para orientar e esclarecer os dirigentes do Estado, para estimulá-lo na prática dos bons princípios, para preveni-los contra erros possíveis, para ajudar aos seus concidadãos, defendê-los, servi-los e honrá-los. Mas não só foi isso. Tarcísio de Jesus, no seu trabalho diuturno, quase estafante, passou a ser ele sozinho a autêntica presença do Estado. Um trabalho de muita musculatura na educação e na saúde, cobrindo quase todos os quadrantes do Estado de Alagoas.
E isso só se tornava possível porque Tarcísio de Jesus era um homem de alma equilibrada e de grande saúde moral, que consagrava a vida a ações e sentimentos que valiam a pena. E é notável que a gente registre uns fragmentos históricos de muita significação, não só para Alagoas, mas para o mundo inteiro. Nós temos uma Constituição Federal aí, e adota como prioridade basilar para satisfazer os interesses da humanidade inteira, do Brasil inteiro, o tratamento que seria essencial, curioso, para a educação e para a saúde. Mas me permitam os senhores eu invocar aqui o velho Benestal das Alagoas. Saúde e educação nesse país foi sempre luta ferrenha para conquistá-lo, porque não passa de um lirismo constitucional. E Tarcísio acreditava na vida, no trabalho fecundo, sabia lutar por tudo que era bom e tinha por companheiras inseparáveis a fidelidade, a sinceridade e a fraternidade. Tarcísio de Jesus, senhores deputados, senhores presentes, autoridades, etc., Tarcísio de Jesus tinha sede por inovações. Gostava de criar, detestava o improdutivo. Transfundia-se em coragem, confiança e ação na defesa dos menos favorecidos. Assim, empregou as energias de sua vida e a sua decisão para enfrentar a firme e sincera luta pela educação e pela saúde no estado de Alagoas, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar. Na educação, procurando assegurar a emancipação de milhares de jovens pobres, carentes de recursos, cheios de necessidades, a quem destinava os cursos ginasial, pedagógico e colegial, com a gratuidade via bolsa de estudos, possibilitando o ingresso de todos eles à universidade. E aí estão, inclusive com comprovação pungente neste plenário, aí estão médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, odontólogos, pedagogos, assistentes sociais, jornalistas, radialistas, políticos, integrantes das Forças Armadas e tantos outros que passaram pelo Colégio Hélio Lemos e hoje integram o mercado de trabalhos em Alagoas e de muitos estados do Brasil. Aqui, na área da educação, merece um registro especial, diga aos senhores, na vida de Tarcísio de Jesus, a influência e o apoio que recebera Tarcísio de Jesus do maior pregador e apóstolo da educação de todos os tempos em Alagoas, o inesquecível e o incansável Cônego Augusto Teófano de Araújo Barros. Educador de gerações, cuja obra dignificou e elevou Alagoas e o seu povo, e que por isso sempre mereceu o respeito dos homens e as bênçãos de Deus. Na saúde, interessante que eu não combinei nada com o deputado Júnior Toledo, mas o rumo do seu discurso, Bruno Toledo, o rumo do seu discurso foi praticamente interessante, foi uma inspiração. Era exatamente o Tarcísio na elaboração da nossa construção, e não digo de tese, mas pelo menos de preocupação
para definir o seu vulto, a sua significação, a sua utilidade para toda a sociedade alagoana. Na saúde é que mais se apurava a sensibilidade de Tarcísio de Jesus. Ele estava a lidar com a vida dos seus semelhantes. Na atuação era onde mais se cobrava, naquela atuação era onde mais se cobrava a sua coragem, a sua capacidade para enfrentar os problemas de amparo e de assistência aos cidadãos pobres, promovendo o bem-estar da coletividade e tentando atender às suas reivindicações, mesmo com a falta de recursos que constrangia a todos e a qualquer um. E registre-se, era gente que vinha de todas as cidades, de todos os rincões do estado, de todas as cidades interioranas, rompendo uma paisagem social triste, sem um mínimo de conforto, nem os mais comezinhos recursos para buscar o atendimento e a proteção à sua saúde na capital. Mesmo assim, o deputado Tarcísio de Jesus procurava uma maneira de atendê-los, ora oferecendo, os senhores atentem para esse detalhe, ora oferecendo internamento na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, de que era provedor, ora nos hospitais públicos, ou em alguns casos lhe dava abrigo no seu casarão, lá na Avenida Gustavo Paiva, no bairro da Mangabeira, onde morava com a sua família. Isso é muito notável. Até que surgisse a vaga para o internamento hospitalar próprio. Foi, portanto, com essa obstinação que nessa área da saúde, por sua vocação e exclusividade, esteve a atender como político e administrador a tantos desnutridos, desesperançados, ou os reivindicatórios e inflamados, sem perder a conservação na confiança, nem a decisão de vencer as dificuldades. Em suma, um balanço singelo revela que Tarcísio de Jesus nunca faltou o compromisso assumido aos setores da educação e da saúde. Lutou incansavelmente por verbas para escolas primárias e de nível médio, fazendo com que essas verbas figurassem nos orçamentos do Estado, traçando inúmeros planos para a construção de unidades escolares, além de cuidar da multiplicação de salas de aula na sua preocupação visível à época da criação de condições gerais favoráveis ao desenvolvimento da cultura e da educação popular. Cumpria-se o atendimento ao alagoano desajudado, ao alagoano omitido, ao alagoano segregado, onerado. Isso ele fazia como se fosse sangue novo correndo pelas artérias de Alagoas, sinalizando as vias do progresso decorrente de seu equilibrado e da grande saúde moral que consagrava a vida a ações e sentimentos que valiam a pena. Tarcísio de Jesus não guardava ressentimento, nem rancores do mal recebido. Era um homem cristão, sempre esperava que a providência sagrada o ajudasse a proceder de acordo com seus desígnios, sem temor algum, sem hesitação, amparava-lhe a lei moral e o desejo de acertar. Esse, senhores, é o Tarcísio de Jesus que eu conheci e que não faltou ao seu destino, cultivando a virtude altíssima do sentimento de responsabilidade.
Esse também, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, é o nosso testemunho e a nossa saudação. A obra significativa e imorredora de Tarcísio de Jesus, reveladora do culto e da fé que ele nutria pelos destinos de Alagoas e do seu povo, muitas vezes pobres, desnutridos, desassistidos, mas sedentos de amor, de solidariedade e de progresso. Essa é a nossa homenagem a Tarcísio de Jesus. E queremos, senhor presidente, senhores deputados e autoridades aqui presentes, e Tarcísio de Jesus, onde estiver, está em ufania por essa iniciativa, regozijado pela lembrança de todos, porque a obra de Tarcísio daqui, entre nós, em Alagoas inteira, tem muita significação. E ele há de vibrar anos afora, anos e muitos anos, representando a glória de Alagoas e com tanta significação quanto as chicotadas que possam vibrar na parte austera de uma solidão. Muito obrigado. Nossos parabéns a brilhante discurso, depoimento que deu o doutor Diógenes Tenório sobre a figura de Tarcísio de Jesus. Inclusive, ele citou que foi o Tarcísio de Jesus que ele conheceu. E quando a sua filha Rita Correia pediu para eu escrever um artigo sobre Tarcísio de Jesus, por coincidência, o artigo que eu escrevi foi intitulado O Tarcísio de Jesus que eu conheci. Eu quero registrar aqui a presença do Dr. Rostan Lanverly, presidente da Academia Alagoana de Letras, do conselheiro José de Mello, do Tribunal de Contas. Quero registrar com muita honra as presenças de Dona Luzia Suruagi e sua filha Mônica Suruagi, do juiz de direito José Disseu, do Jorge Luiz Santos Melo, presidente da Academia Maceoense de Letras. Quero registrar a presença dos ex-deputados Timóteo Correia, genro do saudoso Tarcísio de Jesus, do deputado Júcio Cabral, do ex-deputado Raimundo Tavares. Quero registrar a presença da presidente do CREA, engenheira Rosa Tenório, como também as presenças do doutor Marcos Davi, esse intelectual e grande médico do nosso Estado, o doutor Rosmar Antônio Alencar, Rodrigues Alencar, que eu tenho uma ligação muito estreita com ele desde criança, conheço ele desde quando ele nasceu. Quero registrar também a presença do doutor Sérgio Vanderlei, juiz federal, do doutor Coroaci da Mata Fonseca, do doutor Alexandre Lenine. Quero registrar as presenças dos vereadores por Maceió, Eduardo Canuto, mais uma vez registrar a presença da vereadora Olívia Tenório, filha do deputado Francisco Tenório, e do vereador também Marcelo Palmeira. E nada mais importante neste momento de a gente ouvir esse que realmente conhece de perto a história de Alagoas. Ele preside o Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, o ilibado impoluto Dr. Jaime de Altavilla. Senhor presidente, que preside essa solenidade
deputado Inácio Loyola e demais dignas autoridades, as quais deixo de citar, mas citar em nome delas o ex-governador Teotônio Vilela Filho, aqui presente, que é sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Ao casal Pedro Timóteo e Rita Corrêa, meu agradecimento por me permitirem que eu chegasse aqui para dizer algumas palavras. Palavras essas que estou aqui para dar um depoimento pessoal, porque no governo da Frânio Lages eu fui o secretário de Educação e Cultura e convivi com Tarcísio Jesus praticamente todo o governo dele. E nesse governo, Tarcísio Jesus foi um baluarte, foi um amigo do governo do Estado, pois naquela época os colégios oficiais estavam cheios e não tinha mais vaga para serem ocupadas pelos desprovidos de recursos, pois todas elas tinham sido preenchidas. Tarcísio Jesus, assim que eu assumi, me visitou e iniciou a bandeira que chefiou aqui nesse plenário para que o governo do Estado comprasse vagas nos colégios particulares, destacando o colégio da campanha da Escola da Comunidade, que ele dirigia naquela época e estava afastado em função de ser deputado estadual. Debatemos durante quase um ano, junto com o governador Afrânio Lages, e conseguimos, nessa Assembleia, que fosse aprovado o projeto em que o Estado comprava as vagas dos colégios oficiais, dos colégios particulares, para a mocidade carente que não tinha recursos para estar estudando. E Tarcísio foi um baluarte nisso. E graças a isso, que ao final de nossa gestão, conseguimos entregar, através do governador Afrânio Lages, ao governador Divaldo Suragi, o Estado de Alagoas, com vagas completas para todos os estudantes daquela época. Esse é o nosso testemunho que eu estou dando aos senhores e às senhoras aqui. Destaco apenas que Tarcísio Jesus era um homem humilde, simples e desprovido de qualquer vaidade. Quando íamos para as solenidades de inauguração dos 150 grupos escolares que o governo Afrânio Lages inaugurou em todo o estado, em mais de 57% dos municípios alagoanos, Tarcísio Jesus não ficava junto às autoridades. Ia para o povo saber quais as necessidades na área de educação e da cultura que ele podia ajudar junto à Secretaria de Educação. É esse testemunho que eu dou aqui, agradecendo a todas as senhoras e os senhores presentes aqui, as dignas autoridades, por dar esse testemunho desprovido de qualquer vaidade. Muito obrigado a todos os senhores. Nossos parabéns e nossos agradecimentos ao Dr. Jaime de Altavila, mas eu quero registrar também a presença aqui do Dr. Diógenes Tenório Júnior. Inclusive, eu pensei que era filho. Júnior, mas é Júnior. Eu sempre citava Júnior. Prazer muito grande. O seu pai já deu uma aula aqui. Queremos registrar também, com muita honra, a presença do Dr. Areias Bulhões, ex-presidente da nossa OAB, seccional Alagoas, do Dr. João Batista Neto, que o Dr. João Batista Neto foi funcionário do Colégio Hélio Lemos e foi através de suas mãos que eu conheci Tarcísio de Jesus e fui professor de lá. Queremos agradecer as presenças dos colegas e colegas que foram
professores do colégio da rede cenecista. Aqui nós temos a professora Ivete Matos Ciríaco, o professor Luiz Alberto Matos. Queremos registrar também que foi podemos dizer, um dos pupilos de Tarcísio de Jesus, esse renomado jornalista Gabriel Mozinho, que a escola de Tarcísio de Jesus foi uma das maiores escolas. Eu sempre digo que um grande homem você não sepulta, não enterra, você planta. Tarcísio de Jesus não foi enterrado nem sepultado, foi plantado, e que nós estamos colhendo os frutos exatamente no dia ele completaria 100 anos. E ele teve uma importância muito grande. Acredito que tenha sido ele o responsável maior para que eu tivesse enveredado na atividade política. Porque naquele momento o meu sonho era terminar o curso de agronomia e ser professor da Universidade Federal de Alagoas. E por falar do curso de agronomia que eu fiz, eu tenho a honra de registrar a presença do meu colega do vestibular de 1976, Nelson Correia, que é sobrinho do deputado Timóteo Correia. Fico muito feliz, Nelson, com sua presença aqui. Convivemos 4, 5 anos na Escola de Agronomia. Queremos registrar também desse Enio Lins. O Enio dispensa comentário. Na solenidade que nós tivemos, poucos alagoanos sabem que o Enio tem formação nas ciências exatas. O Enio é arquiteto. Foi contemporâneo, eu fazendo agronomia, e na época ele fazendo o curso de arquitetura. E é um dos homens que nós nos orgulhamos muito aqui em Alagoas. Mas antes da palavra da grande responsável, a grande homenageada em nome de seu pai aqui, que é o saudoso, eu gostaria que a chefe de cerimonial, Tereza Melo, me desse aqui, Tereza, que alguém quer fazer uma homenagem a... É um vídeo que nós temos aqui. Gostaria que colocasse o vídeo onde nós vamos exatamente falar um pouco, atrás desse vídeo, sobre a vida de Tarcísio de Jesus. Ela escreve que nome é esse aqui. Assim que iniciou a atividade parlamentar, convida a vereadora Edita para prestar uma homenagem em nome da vereadora. Saúde. O deputado Timóteo Correia acompanhou ela, eu vou passar a palavra para ela. Antes de ser deputado estadual, Tarcísio de Jesus foi, sobretudo, um educador. Ele fundou mais de 20 escolas da rede cenecista pelo interior alagoano. Foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, foi uma figura singular. Sim, deixa eu. Eu quero dizer que agora a filha do homenageado no dia de hoje será homenageada por um grupo aqui de seus familiares. Então, aqueles que irão prestar homenagem
a Rita Correia se aproxime aqui para prestar essa homenagem, segundo me informou o pessoal do cerimonial aqui. Convido as primas da vereadora Rita de Jesus para prestar uma homenagem em nome da família Jesus. Ana Cláudia de Jesus Cerqueira e Fernando Palmeira. Fernanda Palmeira. Todo mundo já foi registrado. Já pode. Já tudo. É. Boa tarde a todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. Estas flores são uma forma de homenagear uma mulher incansável, que sempre se empenha ao máximo em tudo que faz. Seu comprometimento e sua dedicação são verdadeiramente inspiradores, iluminando o caminho para todos nós, familiares e amigos. Que a sua determinação continue a brilhar e a nos guiar. Obrigada, Rita, por ser esse exemplo. Passo a palavra agora à vereadora. O meu improviso está aí ainda. Ah, está aqui. Então, Tá. quer Eu queria convidar o Leonardo, quebrando um pouco o protocolo, e o Vitor Lorenzo, para entregarem a nossa querida tia Cacá, como representante aqui, a irmã mais nova do meu pai, e fazer uma homenagem também a Cacá. Com a palavra, essa mulher, esse fruto do deputado Tarcísio Jesus, a vereadora Rita Correia. Ou seja, ela carrega a característica de ter a têmpera de uma espartana
e os princípios democráticos de um ateniense. Com a palavra, a vereadora Rita Corrêa. Senhor presidente, demais componentes da mesa, a quem saúdo na pessoa do Dr. Jaime e do Cristiano de Jesus, que é o sobrinho querido do meu pai e que hoje está aniversariando. Quantos aninhos? 40, 30 e quantos? 33? Ah, eu pensei que era 30, desculpe. E no coquetel vamos cantar parabéns para o Cris, certo, gente? Bom, minhas senhoras, meus senhores, amigos aqui presentes, família, minhas senhoras, meus senhores novamente, meus filhos, peço permissão para me dirigir aos presentes para falar sobre Tarcísio de Jesus de forma coloquial, intimista. A filha falando para o pai. Painho querido, quero lhe homenagear. Quero falar sobre você. Falar para quem lhe conhece e para quem também não lhe conhece. Foi a forma que escolhi. 2023 marca o seu centenário de nascimento. Começo falando dos espaços que viram você nascer. O Engenho Cambuí, em Junqueiro, a terra dos juncos. Depois vou falar dos seus pais, meus avós queridos. Vou falar sobre você, sobre minha mãe, meus avós maternos, meus filhos, seus netos. E falar sobre Tarcísio de Jesus, o profissional, o professor, o político Tarcísio de Jesus, o homem de bem, meu pai. Muita gente se ligou no seu centenário de nascimento, muita gente mesmo. Escreveu lindos textos sobre você, que colocarei no livro que estou escrevendo sobre a sua vida. Escreveu sobre Painho querido, você merece todas as homenagens pela sua passagem neste planeta. Você contribuiu para muita gente viver melhor. Você contribuiu para muita gente acreditar na vida, acreditar na possibilidade de um futuro melhor, acreditar na solidariedade, na honestidade, na simplicidade, na humildade, acreditar no amor e sua gratuidade. E você, com minha mãe, me deram a vida. E eu, sua filha, dedico meu amor a vocês. Senhoras e senhores, as homenagens que aqui prestamos a Tarcísio de Jesus no centenário de seu nascimento põem em relevo a personalidade do meu pai. Junqueiro, Cambuí, espaços da infância e referência para toda uma vida. Na verdade, o torrão natal de meu pai é o Engenho Cambuí, descrito por nosso primo João Batista Neto no texto Evocação, aqueles de quem descendemos, publicado na Gazeta de Alagoas, definiu o Cambuí como uma árvore belíssima da família das mirtáceas, parente da goiabeira e da pitangueira. O professor João Bosco, em publicação recente, Junqueiro Rural, afirma que o ciclo dos engenhos em Junqueiro foi constituído pelo menos por 17 engenhos, e entre eles o Cambuí, deputado Maurício Tavares. Foi no espaço geográfico e cultural Junqueiro e Engenho Cambuí que nasceu Tarcísio de Jesus, meu pai, há exatos 100 anos atrás. E passou sua infância e parte da adolescência aí. Mesmo morando na capital, sempre voltava a seu torrão, Junqueiro e Cambuí, talvez para refazer suas energias. Foi também nesse espaço e nesse contexto que passei boa parte da minha infância. Hoje, recordando as situações e as realidades aqui sumariamente descritas, encontro minhas raízes. A vida que parecia ter ficado para trás, ledo engano, afeto, paixão e emoção. Cambuí, a casa grande, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a casa da minha saudosa tia Corina, duas filhas estão aqui, exceto Margarida, está com problema de saúde, e com o nosso primo querido Felipe. Outras residências de parentes e moradores,
A casa de farinha, as roças, a bica, o açude, o engenho moendo, o verde do canavial, o gado pastando, a brisa acariciando as fruteiras, o cheiro dos jasmins, os pássaros cantando e voando, o pôr do sol, as noites enluaradas, o candeeiro a querosene e até os sapos cururus nas noites. Essa era a paisagem deleitosa, bucólica, maviosa, verdejante, pitoresca e agradável. Um verdadeiro espaço de paz e beleza sublime que Deus nos ofertou. O engenho Cambuí, onde ele nasceu em 23 de agosto de 1923, num ambiente acolhedor de grandeza e beleza, mas principalmente repleto de amor, muito amor. Engenho Cambuí, hoje desativado, na linguagem de José Lins do Rego, quando se refere ao processo de decadência e extinção dos engenhos de cana-de-açúcar, retratando de maneira contundente as mudanças sociais e econômicas do Nordeste brasileiro, com a chegada das usinas, respondendo às demandas impostas pelo setor industrial no final do século XIX e XX. Hoje, Cambuí pertence aos herdeiros, que cuidam com o zelo imensurável do torrão natal que pertenceu a nossos ancestrais. Transformou-se num ponto de encontro de confraternizações e lazer da família Jesus. E a infância de Tarcísio? A infância do pequeno Tarcísio transcorreu como a maioria das crianças criadas no engenho. Desfrutou da liberdade de poder correr e brincar livremente pelos campos e canaviais com os irmãos, banhos de bica, brincadeiras pueris com aulas pela manhã na escola do engenho, além do catecismo. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, há fotos da igreja, centenária, possuía e ainda possui uma beleza que encanta a todos. Local onde havia cerimônias, celebrações e cortejos religiosos, reafirmando a fé cristã da família Jesus. Tarcísio foi batizado nessa igreja e teve como madrinha Nossa Senhora da Conceição. A religiosidade era sua marca. Recebeu o nome de Tarcísio de Jesus, nome, aliás, inspirado no menino Tarcísio, aquele que nos albores do cristianismo dera a sua vida para não entregar nas mãos dos infiéis a Eucaristia que levava para a comunhão dos cristãos encarcerados, e virou São Tarcísio. Muitos batizados e casamentos foram realizados nessa igreja do engenho. Cito em destaque o enlace matrimonial de minha tia Corina, de saudosa memória, com José Ferreira, que ficaram administrando o engenho com muito zelo após a morte de vovô Manuel. Hoje, nossa querida prima Margarida, que aqui não está, a presente espiritual, veio até hoje de manhã para ajudar, mas está com o filho no hospital. Filha do casal, é administradora de Cambuí, chamada carinhosamente de nossa prefeita de Cambuí. O casamento de Maria do Carmo, a nossa Cacá, que recebeu flores, com o juiz Antônio Lenine Pereira, em 1956, realizada pelo padre Teófanes Augusto de Barros, que foi até Cambuí para casar a Cacá e o nosso Tonho. Meu carinho e a nossa querida Cacá, que aqui representa os irmãos. Manuel Joaquim, meu avô paterno, tinha pouca instrução formal, porém teve uma visão vanguardista, avançada para a época, colocando-se à frente de seu tempo e educou seus 9 filhos, e também os filhos dos trabalhadores do engenho, na referida escola construída por ele. Minha avó, Mônica Rosa, era uma matriarca de primeira grandeza, dona de casa, caridosa, paciente e muito religiosa. Tiveram 10 filhos: José, Antônio, Corina, Tarcísio, João, Gedalva, Zezita, Jerusa e Maria do Carmo. Após a alfabetização e os ensinamentos propedêuticos indutórios básicos de seus 9 filhos,
realizada na Escola do Engenho, vovô Manuel decidiu que eles deveriam migrar para centros maiores a fim de prosseguirem os estudos. Tarcísio foi para Coruripe, no famoso Instituto São João, escola tradicional, disciplina rígida e exigente na cobrança de resultados. Mesmo assim, o jovem Tarcísio conseguiu cumprir uma dupla jornada, estudo e trabalho, arranjando um emprego ainda jovem na firma do senhor Luiz Serapião Simões, dono do Cine São Luís em Coruripe. O único da cidade tinha o Cine São Luís de Maceió e o Cine São Luís de Coruripe. Concluído seu curso ginasial, foi para Maceió. Matriculou-se como aluno interno do Colégio Guido de Fongalã, dirigido pelo educador Padre Cônego Teófanes Augusto de Barros, referência como exemplo a ser seguido por meu pai. Portanto, nossa reverência e gratidão ao grande educador. Aluno aplicado, responsável, Tarcísio concluiu o científico e o curso técnico de contabilidade em 1955. Exerceu as funções de assessor cultural, secretário e, tendo sido graduado como bacharel em letras neolatinas pela Faculdade de Filosofia de Alagoas, hoje incorporada ao UFAL, foi professor de francês do Colégio Guido. E hoje aqui estão alguns dos seus ex-alunos. E vou citar Tobias Medeiros, Inácio professor, o desembargador José Carlos Malta e tantos outros que aqui estão. Morou na pensão Guido de Fongalã, casarão alugado por Dona Teonila, irmã do padre Teófanes. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Alagoas, em 8 de dezembro de 54, e foi diplomado pelo diretor da instituição, que era ninguém mais do que o prefeito, na época jurista e diretor da Faculdade de Direito, Dr. Anfilófio Jaime de Altavila Melo, em 8 de julho de 1955, pai do Dr. Jaime de Altavila. Existe até uma foto que está sendo exibida com meu pai sendo diplomado pelo Dr. Anfilófio. Foi direto, sim, a carteira de OAB dele, não só bacharel, teve a carteira de OAB expedida em 17 de janeiro de 57. Acho que tem até a carteirinha da OAB dele aí também. Foi diretor, com certificado de registro de diretor expedido pelo MEC, diretor do Colégio Hélio Lemos a partir de 1 de março de 58 até 90. Casou-se com Maria Monteiro Vanderlei, sertaneja, nascida em Poço das Trincheiras, filha de João Ivo de Oliveira Vanderlei e Francelina Monteiro Vanderlei. Seus irmãos Ronalça, Ivo e Rosalva, todos Vanderlei. O Poço das Trincheiras, onde minha mãe nasceu, era uma cidade pequena. Segundo José Geraldo, meu primo querido, só tinha uma rua. A comunidade tinha raízes holandesas e mantém o tronco dessa genealogia até hoje. A família de minha mãe mudou-se do Poço para Santana do Ipanema. Minha mãe veio para Maceió fazer o curso normal, pois queria ser professora. Foi aluna interna do Colégio Bom Conselho. Fez concurso para professora pelo Estado, obtendo a primeira colocação em 22 de novembro de 57. Foi nomeada e precisou lecionar no grupo escolar Padre Francisco Correia até 1958. Casaram-se em 23 de fevereiro na Igreja Matriz de Senhora Santana, Tarcísio e Maria, onde o sacramento do matrimônio foi celebrado num clima de religiosidade e felicidade pelo cônego Teófanes Augusto de Barros, que se dirigiu, naquela época era um viajão para Santana, para fazer o casamento, não é, dos amigos. Zé Geraldo, meu primo querido, foi aluno informal da professora Maria Vanderlei, a quem carinhosamente chamava de Adi, e diz que aprendeu português mais castiço com ela. E eu concluo, certamente, muito bem, pois hoje Zé Geraldo é um luminar da poesia e de outras coisas.
Em 58, Dona Maria ensinou português no Colégio Hélio Lemos, recebendo inclusive a comenda Maria Isabel Rodrigues Rocha, concedida pela Câmara Municipal de Santana do Ipanema, em 2007. Através de decreto legislativo aprovado por unanimidade dos vereadores, essa mulher de destaque pelos relevantes serviços prestados. E diante de tudo que representou Maria Vanderlei de Jesus para os santanenses, como educadora, dedicando sua vida aos seus alunos, transmitindo-lhes, além do conhecimento, mensagens de fé, otimismo e incentivo, burilando suas personalidades para que os alunos se tornassem verdadeiros cidadãos. Essa é a justificativa da comenda que ela recebeu da Câmara de Santana do Ipanema. Tarcísio decide entrar na vida política. Foi eleito deputado. Depois mudaram-se para novo endereço na Mangabeira, pois carecia de mais espaço para abrigar os seus doentes, como eram chamados os pacientes de baixo poder, como ele chamava os pacientes de baixo poder econômico, que vinham do interior e não tinham onde pousarem. Meu pai os hospedava na extensão que edificou do nosso sítio, extensão de nossa casa. Comportava cerca de 15 hóspedes, oriundos do interior, até que concluíssem seus tratamentos na Santa Casa, onde ele exercia a provedoria. Estou olhando para o meu querido Marcos Davi, né, que me ajudou demais nesse evento, né? Esse evento também, Marcos Davi é parte dele, entendeu? Adiou até uma viagem ao exterior para estar aqui hoje, né? E é também um querido e amava muito meu pai e esse amor era recíproco. Tarcísio dirigiu o Colégio Hélio Lemos e exercia mandato de deputado. Desde a minha infância até a minha graduação em medicina e depois minha passagem pela política, acompanhei meu pai lutando obstinadamente pela saúde e pela educação. Bandeiras que ergueu com galhardia e maestria, colhendo frutos através do reconhecimento dos que com ele conviveram e conhecem a sua história. Colégio Hélio Lemos. Ao Colégio Hélio Lemos, ele dividia sua paixão pela escola com a Santa Casa, para onde ia todos os dias. O Hélio Lemos foi autorizado, um breve históricozinho sobre o Hélio Lemos, autorizado a funcionar em 58 através da portaria do MEC, construído pelo deputado Tarcísio de Jesus, seu diretor, até o ano de 90, quando afastou-se da direção por motivo de doença e assumimos a direção. Sua sede foi em Ponta Grossa. Aquele bairro da Ponta Grossa necessitava de um estabelecimento de ensino que viesse a atender ao grande número de habitantes. E chegou numa hora muito feliz. O despontar do Colégio Hélio Lemos foi marcado por dificuldades comuns a todo o começo de vida, o que não impediu a formação de um quadro de professores e funcionários dedicados e competentes. Tudo fruto do dinamismo de seu diretor, Tarcísio de Jesus, movido pelo entusiasmo, audácia, coragem e fibra de administrador, associado ao pulso disciplinar preponderantes. E como diz o nosso querido Magno Alexandre, que foi aluno da minha mãe, aprendeu a cantar o hino nacional, porque no Hélio Lemos se cantava o hino nacional naquela época. Administrador associado ao pulso disciplinar preponderante na vitória de edificar e manter o progresso de uma escola que foi o maior colégio da rede cenecista, ocupando uma quadra inteira, dispondo de 36 salas de aula, biblioteca, auditório com capacidade para 485 pessoas, o maior e mais moderno de Alagoas. Sala de informática, imenso parque aquático, com a piscina semiolímpica, ginásio de esportes com capacidade para 1.500 pessoas, campo de futebol, sala de judô, chegando a matricular mais de 5.000 alunos por ano. Muitos deles obtiveram destaques nas diversas áreas da esfera estadual e federal, o que pode ser comprovado pelos inúmeros e valiosos textos com testemunhos de ex-alunos, ex-funcionários e ex-professores, alguns aqui presentes, como o professor Inácio,
doutor Zé Carlos Malta, professora Ivete, professor Luiz Alberto, professor Zé Geraldo, doutor Marcos Davi, e começa a citar os nomes, vou parar porque daqui a pouco eu esqueço alguém. Juiz Zé Disseu, que fez até uma poesia para o meu pai. Eu disse, você publica? Ele disse, não, a inspiração do Tarcísio, quem sabe inicia na carreira política e vai conversar com o Zé Geraldo. Estou ouvindo. Enio Lins, que descreveu a nossa casa na Mangabeira, entendeu? Um aplauso para o Enio. Vamos lá, me perdi aqui. A minha gratidão a todos que fizeram o Hélio Lemos. Anualmente, o Hélio Lemos entregava à sociedade alagoana e ao mercado de trabalho educadores qualificados e capacitados para o magistério. Para se ter uma ideia da escola, do Colégio Hélio Lemos, em 23 de dezembro de 75, o Hélio Lemos formou 350 novas professoras, em ato solene realizado no Trapichão, hoje Estádio Rei Pelé. O governador Divaldo Suruagi, Dona Luzia, foi o paraninfo. Discursaram, além do governador, o diretor Tarcísio de Jesus, o doutor Benedito de Lira, hoje senador, aqui presente, nos prestigiando, e que veio a suceder Tarcísio na política. Uma verdadeira irmandade, hoje chamada Família Hélio Lemos, composta de coordenadores, professores, funcionários e ex-alunos, razão maior da sua existência. Sim, colégio querido, escrevo eu, acreditamos em você, convictos de seu papel decisivo, capitaneado pelo timoneiro, seu idealizador, o educador Tarcísio de Jesus, ou simplesmente Tarcísio, como gostava de ser chamado. Seria decisivo na formação daqueles jovens que ali depositaram as suas esperanças e foram correspondidos. Tarcísio foi conselheiro do Tribunal de Contas do governo Guilherme Palmeira, recebeu o prêmio de personalidade cenecista no ano de 1968 pela Senec. Hoje, em homenagem a ele, existe uma escola, deputado Tarcísio de Jesus, situada no conjunto Virgem dos Pobres. O plenário, deputado Tarcísio de Jesus, da Assembleia Legislativa, que aqui estamos. Denominação proposta pelo deputado Antônio Albuquerque e aprovada pela unanimidade dos parlamentares em 24 de maio de 1999. Escola, e aqui abro um parêntese, antes que eu esqueça, para reverenciar e agradecer ao deputado Gervásio Raimundo, que representa o filho aqui, que está viajando, a nossa gratidão, a minha e da nossa família, por essa sessão. Marcelo deu uma assistência, que eu liguei para ele, e ele disse, diga, doutora Rita. Eu digo, tem uma reclamação a fazer, Marcelo. Posso fazer? E ele, com aquele jeito categórico, disse, pode sim, senhora. Eu disse, eu estou sendo tratada como eu não mereço. Entendeu? E foi essa, assim. Eu quero agradecer a todos aqui da Assembleia, funcionários, ao Igor Omena, entendeu? A Tereza Melo, e a todos que me recebem com um sorriso e com alegria. E eu me sinto, entendeu? Até uma autoridade, sem ser. Obrigada a todos. Continuando, rodovia Tarcísio de Jesus, que dá acesso ao município de Coité do Noia, a um condomínio, Tarcísio de Jesus, no bairro Ouro Preto. Recebeu título de cidadão honorário de várias cidades do interior. E existe um loteamento, um condomínio na Barra, se eu não me engano, que o senador Benedito Lira está homenageando, meu pai. Bom, agora, 6 mandatos de deputado estadual consecutivos, ou seja, ininterruptos. 58, 62, 66, 1970, 74, 78. E as pessoas diziam que Tarcísio não era político, era um educador, um benfeitor, um benemérito. E eu digo que ele foi político, sim, e utilizou a política para ajudar principalmente aqueles que o procuravam e que tanto careciam de uma mão.
Eu vou ler rapidamente aqui uma parte de uma reportagem do Jornal de Alagoas, de 13 de dezembro de 73. Estatuto do Magistério é aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Face aos esforços do deputado Tarcísio de Jesus, foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa o Estatuto do Magistério. Momentos após, o presidente deste poder, deputado Divaldo Suruagi, teceu o seguinte comentário: a alma e o cérebro do encaminhamento das discussões do Estatuto do Magistério deve-se àquele que é chamado, em tom de brincadeira afetiva, digno do respeito e estima que nos lhe tributamos, como secretário da Educação desta casa, que é o deputado Tarcísio de Jesus. O deputado Tarcísio de Jesus, prossegue Divaldo Suruagi, sem nenhum demérito para os seus companheiros desta casa, foi a alma da aprovação do Estatuto do Magistério, com a influência que ele goza junto a todos nós, com o prestígio e o respeito que nós lhe tributamos. Deve-se à atuação do deputado Tarcísio de Jesus, acima de tudo, a aprovação em prazo, dentro deste prazo tão curto, do Estatuto do Magistério. Plantador de escolas, era como ele era conhecido, muita gente o chamava assim. 28 educandários distribuídos por vários municípios. A passagem dele pela Santa Casa já foi referida, mas eu queria ler um pequeno trecho do escrito que o professor Marcos Davi me enviou. O deputado Tarcísio de Jesus foi provedor da Santa Casa em tempos dos mais difíceis da sua existência, quando a maioria dos seus clientes era formada por indigentes. E a maneira única de manter a assistência médica e social daquela população era através da coleta de doações advindas de pessoas caridosas ou das poucas empresas que tinham essa sensibilidade e essa possibilidade. Foi então que Tarcísio de Jesus, segundo o Dr. Marcos Davi, usando toda a sua credibilidade, junto à comunidade alagoana, adquirida ao longo de décadas, de ilibada e exemplar vida pública, conseguia arrecadar donativos, principalmente na forma de mercadorias e alimentos, para os seus pacientes internados. Incontáveis foram as vezes que o vimos à frente de veículos e até carroças abastecidas de mercadoria que chegavam à Santa Casa de Misericórdia de Maceió para nutrir os seus muitos indigentes. Dr. Vanderlei Neto, aqui presente. Tarcísio de Jesus foi uma figura ímpar na cena alagoana. Homem simples, de uma sabedoria invejável, dedicou sua vida à política, à educação e à saúde. Foi deputado estadual por 6 legislaturas e conselheiro do Tribunal de Contas. Mas foi nas áreas de saúde e educação que deixou suas marcas de dedicação e realizações, presidente Inácio. Pioneiro no ensino noturno, ajudou a formar várias gerações, facilitando o acesso ao saber para aqueles que tinham que trabalhar durante o dia. Além disso, formou vários líderes que depois entraram na política e tiveram atuação destacada. Na saúde, por muito tempo, cuidou da Santa Casa de Maceió, mantendo a porta aberta de forma generosa à população desassistida, os chamados indigentes. Usava seu mandato e prestígio para angariar fundos e manter a instituição cumprindo a sua vocação. Falecido em 9 de outubro de 1990, há 33 anos. Seu desaparecimento precoce deixou uma lacuna enorme nas figuras beneméritas que fizeram Alagoas maior. Sua presença, entretanto, continua na extensa obra social e urbana que realizou. Conta ainda o médico Vanderlei que, em 78, chegava da residência e procurou o então provedor da Santa Casa de Misericórdia para implantar a cirurgia cardíaca. Juntamente, lembro-me muito bem, o doutor Gilvan, doutor Debiase, doutor Cid e doutor Daniel. Eram jovens, sonhadores
e com um projeto lindo que era implantar a medicina, a cirurgia cardíaca, uma medicina de alta complexidade, naquela época, com tantas dificuldades. E segundo o doutor Vanderlei, o provedor Tarcísio de Jesus ofertou todas as condições necessárias ao doutor João Firema, de saudosa memória, para que fosse implantado o serviço de cardiologia na Santa Casa de Misericórdia. E mais, anos depois, Alagoas estava realizando cirurgia cardíaca, né? Um pioneirismo, né, aqui no Nordeste. Vamos lá, estou terminando, viu? Remeti-me ao passado, revivi paisagens da minha infância neste momento, evocando a memória afetiva, eternizando as lembranças, antes que o tempo impedisse a imortalidade da história de Tarcísio. Comemorar o centenário de Tarcísio, meus amigos queridos, é reconhecer hoje que ele permanece vivo em cada iniciativa que abraçou como causa de sua vida. Permanece vivo em cada estudante, em cada paciente, em cada cidadão que ele se beneficiou de suas obras. Permanece vivo, pois sua obra permanece viva, alimentando esperança de melhorias, de desenvolvimento e de felicidade. Tarcísio vive em nossos corações, em nosso sonho, na aposta que fazemos no futuro de novas gerações, que saberão também, a seu tempo, a seu modo, se beneficiar e carregar o legado de bondade e humildade, honestidade e honra, deixado pelo homem destemido, determinado e conciliador, que expressou uma visão além do seu tempo. Honorável alagoano que foi o meu pai, Tarcísio de Jesus, o homem público, lições que ficaram, referência para toda uma vida, pela bela trajetória reconhecida até hoje. A saudade e a lembrança eternizam sua presença, meu querido pai. Muito obrigada a todos e me perdoe pelo longo discurso. E o que mais me pediam os amigos que colaboraram era que eu não fizesse um discurso à la Fidel Castro. Espero que pelo menos ninguém tenha cochilado, né? Mas eu senti a necessidade, meus amigos, de resgatar um pouco essa história do meu pai. Eu acho que eu devia isso a ele. E estou ousadamente redigindo, rabiscando um livreto. E quero no lançamento contar novamente com essa plateia linda, maravilhosa, amigável, para um outro discurso e vou tentar ser mais compacta. Muito obrigada a todos e convido para um coquetel no espaço de convivência dos deputados. Mas antes, agora é uma frasezinha só. Eu recebi uma linda mensagenzinha que foi pedida para que eu fosse lida. Como dizia o grande poeta Jorge de Lima, querer bem é guardar dentro do peito uma relíquia e figura de alguém. E você estará bem guardado na minha mente e no meu coração. Minha homenagem sincera ao saudoso escritor intelectual e meu ex-professor Tarcísio de Jesus, pela passagem do seu centenário. Meu afetuoso abraço, não pôde estar presente por problemas de saúde, Dr. Milton Enio. E pede mais o seguinte, mandou uma poesia bem curtinha e pediu para eu recitar. Como eu já estou rouca, vou pedir para o meu querido Dioginho lê-la. É uma poesia que Dr. Milton fez sobre Alagoas, bem curtinha, viu, gente? Aí vamos lá, molhar a garganta. O nosso poeta, né? Por favor, leia aqui. De Milton Enio, versos sobre Alagoas. Alagoas, meus amigos, é um paraíso encantado que, sendo feita de flores, foi por Deus abençoado. Aqui a fartura mora, temos água a toda hora e verdura por todo lado. Temos carapeba, coco, tomate, limão, carne de boi,
porco, bode, galinha gorda e capão, e depois de tudo comprado, ainda sobra R$1 para a gente comprar sabão. É por isso, meus amigos, que eu falo bem de Alagoas. Eu acho linda Maceió, o vai e vem das canoas. Aqui a gente brinca, a gente dança, e temos reisado e chegança e muita coisa boa. Muito bem. Gente, retorno a palavra para o presidente, que deverá encerrar a sessão, e vamos a um coquetelzinho, onde a gente vai se confraternizar, tá certo? Queremos registrar e agradecer também as presenças do doutor Claudemir Avelino, juiz de direito e escritor, do doutor Marcos Mero, do promotor de justiça também, Marco Alexandre. Queremos registrar a presença do escritor e cientista político Marcelo Bastos, do doutor Geraldo Dantas, promotor de justiça aposentado, escritor, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e da Academia Maceiense de Letras. E com muita honra registramos a presença de Dona Ivonete, que é mãe do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Nossos agradecimentos à presença da senhora aqui. Quero mais uma vez registrar as presenças dos deputados Dr. Vanderlei, do deputado Fernando Pereira, do deputado Silvio Camelo, do deputado Galba Novaes e o responsável maior aqui desta casa por essa sessão em homenagem ao deputado Tarcísio de Jesus, o brilhante deputado Bruno Toledo, que me deu a honra de presidir a sessão, onde, na realidade, quem deveria presidir a sessão era ele. Mas fico muito agradecido e convidamos a todas e todos presentes para, em posição de respeito, possamos ouvir e entoar o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caule ovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas.
Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Queremos também agradecer as presenças da doutora Cláudia Falcão e de doutor Elvio Chagas. Senhoras e senhores, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado e que Deus nos proteja.